Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, Café com Ações. Aqui nós falamos sobre muitas coisas. Temos 580 vídeos já disponibilizados. Muito conteúdo sobre educação financeira, investimentos, como escolher boas empresas para investir, diversificação, renda fixa, renda variável, as coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, 30 anos prestando serviço para grandes empresas, convivendo com o ambiente corporativo, tendo contato com as principais empresas do país, entendendo como se estrutura um planejamento estratégico, como se dão as negociações, como funcionam as empresas por dentro. E essa curva de aprendizagem eu disponibilizo aqui para vocês de forma gratuita. Acesse todos os vídeos, porque isso vai fazer você mudar a forma de olhar o mundo financeiro, o mundo empresarial, a bolsa de valores. Isso vai lhe ajudar a ter mais êxito, ter uma taxa de sucesso muito maior. Experimente, faça isso, assista todos os vídeos do canal e aproveite todo esse conteúdo já disponibilizado aqui para vocês. Bom, essa semana estamos fazendo alguns vídeos e dando ênfase a questões relacionadas à liderança. Isso é muito importante, pensar na figura do líder. Jim Collins, a maior autoridade americana sobre gestão empresarial, consultor, estudioso das empresas que têm sucesso na Bolsa Americana, que têm sucesso no mundo corporativo. Ele também estuda as empresas que fracassaram, que chegaram no topo e depois foram condenadas à irrelevância ou perderam valor de mercado. O Jim Collins ele atribui o sucesso das empresas a um tipo de liderança, que ele chama de líder de nível 5. E é preciso entender algumas dessas características desse líder de nível 5, porque nós temos que tentar encontrá-los nas empresas que a gente está pensando em investir. Quando a gente identifica na empresa que a gente quer investir um líder com este perfil de liderança, isso nos dá uma segurança maior para investir nessa empresa. Então, dentre os diversos níveis que o Jim Collins foi estudando, ele disse que o nível 1 é daquele indivíduo que assume a liderança com uma altíssima capacidade. Então, esse é o líder nível 1. O líder de nível 2, ele, além dessa altíssima capacidade, ele tem o poder de colaborar com as equipes que ele dirige, fazendo o grupo crescer, né? O nível 3 é o gestor competente, que dá resultado, né? Ele é aquele gestor que consegue bater as metas e dar muitos resultados para a empresa. O nível 4 é aquele líder que consegue, além de bater as metas, melhorá-las ano após ano. É um líder mais eficiente, ele consegue ultrapassar o eficaz, que faz muito bem o que é esperado dele, mas além disso ele vai além, então é o líder eficiente. E por fim, o líder de nível 5, que possui, vamos dizer assim, um somatório dessas características. Ele transcende o líder de nível 4. Essas características são super importantes da gente estar observando para a gente fazer essa leitura com relação ao perfil da liderança. O Jim Collins diz que as empresas excelentes possuem o líder de nível 5. Esses são os líderes que estão nas empresas excelentes. Ao mesmo tempo, ele diz que descobrimos que algumas características não são de fato essenciais. Por exemplo, ter carisma. Isso não é essencial para uma empresa ter sucesso. O líder ser um bom comunicador. A comunicação é importante, mas o fato dele não ser um bom comunicador necessariamente não é um problema. Ser um grande motivador. Isso pode ser importante, mas também não é tão relevante se você for analisar outros fatores e outras características. Os líderes das empresas excelentes, diz o Jim Collins, não são geralmente pessoas carismáticas e às vezes também não são grandes comunicadores. Isso ele conseguiu identificar estudando as empresas americanas. O que eles têm em especial então? Característica número 1, a humildade. A humildade é um forte diferencial
A humildade é um forte diferencial. Eles nunca dizem que eles são responsáveis pelo sucesso. Eles geralmente dizem que tiveram sorte e destacam a participação dos outros nos resultados que eles alcançaram. Então, ele fala muito em nós e não em eu. Estejam atentos a isso, porque isso é importante, certo? Uma outra coisa que vale a pena destacar, são pessoas que não buscam se promover pessoalmente, encher a sua bola, sabe? Eles não são pessoas vaidosas, são ambiciosas, são pessoas que pensam grande, querem deixar um legado. Eles querem fazer algo grandioso para a sua organização e, se possível, também para o mundo. Querem deixar um legado que seja marcante, que seja relevante, que seja significativo. São pessoas que lutam não apenas por resultados, mas eles lutam pelos valores da organização. Eles estão preocupados com uma cultura empresarial, algo maior. Eles procuram conciliar, portanto, a humildade e a vontade, a determinação. Eles querem sempre mais, nunca estão satisfeitos com os resultados, querem sempre subir o sarrafo, ou seja, saltar ainda mais alto. Eles não se satisfazem de modo algum com o que conquistaram. Existe aí um espírito de inquietude, estão sempre querendo mais, mais. Isso é importante. São apaixonados pelo que fazem. Então veja que essa liderança de nível 5, para existir, ela exige que exista amor. Que exista amor. O líder de nível 5, ele sabe que sozinho ele não pode perpetuar a empresa. Ele precisa de uma coletividade, ele tem a exata noção disso. Ele sabe que ele é importante, mas ele sabe que ele não é o suficiente, que ele precisa de aliados, que ele precisa de outras pessoas sonhando o sonho com ele, remando também com ele. Por ter visão de futuro, e essa é uma característica importantíssima, o líder de nível 5 ele está sempre olhando o futuro. Ele está sempre olhando um passo à frente, alguns anos à sua frente. Enquanto que a maioria das pessoas tentam fazer um planejamento anual, o líder de nível 5 ele tem por vocação natural estar à frente do seu tempo, planejando os próximos 10 anos, 20 anos, enxergando o futuro. E eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar para lideranças de nível 5 e era muito interessante. Eu tive fazer um parênteses aqui, eu tive que eu tive a oportunidade de prestar serviços durante uma época e ele tinha cerca de 80 e poucos anos e ele falava de coisas que ele esperava que acontecesse nos próximos 30, 40 anos. Eu ficava às vezes olhando para ele, eu disse, poxa, ele está com 80 e poucos, fazendo planos para 30 anos, ele vai estar com 110 anos, será que vai estar vivo? Mas não importa, ele está sempre no amanhã, construindo o amanhã, projetando o amanhã. Essa é uma característica impressionante, porque nós temos dificuldade de planejar a nossa semana, nós temos dificuldade de planejar o nosso ano. E essas lideranças de nível 5, eu conheci uma e tive a oportunidade de conviver com ela, eles planejam décadas, mesmo sem ter a certeza de que estarão vivos, não importa. Olha que coisa interessante. Eles estão comprometidos, portanto, com a perpetuidade, com o amanhã. Ele sabe que sozinho ele não pode perpetuar uma empresa. Por isso, ele procura identificar e desenvolver novos líderes. Essa é uma característica fundamental. O líder nível 5 está preocupado em formar novos líderes. Ele não tem medo de gente competente do lado dele. Ele não tem medo de gente que brilhe. Muito pelo contrário, ele está em busca de pessoas com este perfil e que ele possa contribuir para que elas evoluam e que elas possam, se for possível, ser superiores a ele. Porque isso é bom para a perpetuidade da sua obra, da cultura
da sua empresa. Os líderes certos, eles sempre vão produzir resultados excelentes, porque eles não sabem fazer de outra forma, não tem essa coisa de trabalho meia boca. É sempre em busca da excelência. Esse é o compromisso dos líderes de nível 5. Possuem maturidade para saber reconhecer erros e acertos. Eles assumem para si os problemas e compartilham com a sua equipe o sucesso. Isso é uma coisa maravilhosa, esse perfil de liderança. Ele tem essa preocupação de dividir o sucesso com as outras pessoas. O crescimento acelerado pode, no caso das empresas, ser perigoso. É preciso crescer com segurança. Muitas vezes é preciso segurar a velocidade do crescimento para crescer de um modo estruturado, sustentável. Lembre-se que você precisa estar formando novas lideranças para poder crescer. Porque se você não tiver as pessoas certas nos lugares certos, fazendo a coisa certa, tudo começa a virar um caos. Então, às vezes as empresas se agigantam, mas não estão crescendo. Estão sofrendo apenas do gigantismo. Estão deixando de crescer de forma saudável. Prestemos atenção nisso. O crescimento, portanto, para o líder de nível 5, ele precisa ser sempre disciplinado. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser planejado. Não se cresce no oba-oba. Não se cresce sem disciplina. Não se cresce sem estudo, sem planejamento. Porque desta forma não se terá sucesso. O líder de nível 5 sabe disso. Se permitirmos que o crescimento supere a nossa capacidade de dispor de gente qualificada, de gente preparada para conduzir o crescimento, nós vamos fracassar. E nunca pague para ver. Nunca pague para ver. Por fim, eu queria dizer o seguinte, que para a liderança de nível 5 é fundamental ter todas essas questões muito bem amarradas. E isso você faz ao caminhar, você faz durante o processo. Muitas empresas acabam morrendo por excesso de oportunidade. Elas não estão preparadas para dar conta de um crescimento em alta velocidade. Se o crescimento for maior do que a sua capacidade de ter as pessoas certas nos lugares certos, não tenha dúvida, você vai perder. Se você permitir que o crescimento supere a capacidade de pôr gente qualificada, de pôr as pessoas certas nos lugares-chave da empresa, cairá inexoravelmente. As pesquisas que o Jim Collins conduziu permitem essa confirmação. A prioridade deve ser sempre quem? Quem antes da estratégia? Quem antes das táticas? Quem são as pessoas que vão nos conduzir ao sucesso? Quem são as pessoas que estão aptas a enfrentar esse desafio? Quem são as pessoas que podem nos ajudar a transformar a nossa realidade? É sempre quem, depois o que, como, quando, mas em primeiro, quem. Vamos entender isso e vamos tentar identificar essas questões nas lideranças que nós estamos estudando. Porque se identificarmos nas empresas que estamos querendo investir esse perfil de liderança, estamos diante de uma grande oportunidade de nos associarmos a uma empresa e a uma liderança que tem um longo caminho pela frente para gerar riqueza, gerar valor, e nós, como acionistas, vamos nos beneficiar desse processo. Reflitam sobre isso. Deixem um like,
Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.